Bem-vindo, bem-vinda ao Entrevista. Reza a lenda que empreender é fácil. Difícil é seguir com o empreendimento. O engenheiro e professor da FGV, Marcos Quintela, está aqui no estúdio para conversar com a gente dessa moda, desse boom do empreendedorismo no Brasil, especialmente nas grandes capitais. Marcos, obrigado por sua presença. Começo falando do seu livro que eu adorei aqui, é o livro do Marcos, Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Que você está escrevendo na orelha. Eu fiz uma orelha aqui, fiquei honrado. Seguinte, tem um capítulo aqui, eu vou até pegar o número que eu achei muito engraçado, que você fala assim, por que contratar preguiçosos? É o capítulo de 21. Por que uma empresa deve contratar preguiçosos? Antes de mais nada, agradeço aí, Canal Futuro, Sami pelo convite, muito legal. E o que acontece aí foi muito curioso. Eu estava num voo para Romênia. Aí eu peguei uma revista de bordo e tinha lá um artigo, não tinha autor. Eu peguei, levei a revista, cheguei aqui no Brasil, traduzi para o português, dei uns pitacos e achei sensacional, onde ele estava mostrando exatamente aquilo que as empresas deviam valorizar, como hoje as grandes startups, a Google, todos eles privilegiam o ócio criativo. Né? Ou o sujeito pensar, porque ele diz aí o seguinte, que a preguiça faz o sujeito descobrir os melhores caminhos para atingir as suas metas. É muito curioso isso, né? Então o sujeito que é preguiçoso, ele vai descobrir coisas objetivas para sair de A até B muito mais rápido e para ele acabar mais rápido o trabalho, né, e conseguir um bom resultado. Ou seja, se você é um preguiçoso, está aí no sofá, talvez você seja um grande empreendedor enrustido, pelo menos... Tem um emprego já garantido. Você tem até literatura sobre isso. Bom, qual o perfil das pessoas que estão buscando a educação nesse ramo? Você coordena um MBA, qual que é o perfil desse curso? Qual que é o perfil do aluno desse curso? E, de certa forma, do empreendedor? O empreendedor no Brasil, ele sempre a palavra empreendedorismo no Brasil, ela sempre foi ligada muito a pequeno negócio, né? A franquia no passado, né? E de um tempo para cá isso já mudou um pouco. Por quê? Porque começou a surgir a posição filosófica do empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo não é só para o pequeno negócio, é para qualquer nível. Que aí entra o conceito do empreendedor corporativo, chamado também de intraempreendedor. Então, num curso de MBA, que já é um curso para profissionais de nível superior, o perfil é muito amplo. Vai desde o sujeito que tem ideias de abrir o seu negócio para pequenas e, normalmente, micro e pequenas empresas, até o sujeito que está na área de novos negócios das empresas, onde ele é um verdadeiro empreendedor corporativo, onde ele prospecta novos negócios, lançamento de produtos, expansões, aquisições. Tá? Então, a diferença conceitual não existe, ou seja, ambos têm os mesmos objetivos, né? Conseguir lucro empresarial, sucesso empresarial, aumentar o valor da empresa. Então, o objetivo é o mesmo. Tem dois pontos que eu queria tocar com você. O primeiro é essa questão do intraempreendedorismo. Isso é uma palavra aí que para alguns são estranhas. Eu queria uma definição e também te perguntar o que as empresas podem fazer, porque é uma tendência, mas ainda incipiente no Brasil. Exatamente. Quando surgiu esse curso, surgiu até uma experiência pessoal minha como intraempreendedor. Né? Por quê? O que é o intraempreendedor? O nome talvez seja melhor para as pessoas entenderem. Empreendedor corporativo. É o sujeito dentro de uma empresa, empregado como outro qualquer, que prospecta novas situações para a empresa, novos mercados. Ele, na verdade, a diferença para o empreendedor individual é que ele está usando o investimento da empresa para captar negócio. Então, ele vai lá estudar o mercado, propor novo produto, uma nova aquisição, uma mudança de ramo. Ele está entrando em novos empreendimentos para propor isso ao conselho de administração, aos acionistas, para conseguir resultado. Ele vai montar um plano de negócios para isso. Mas como funciona? Eu estou lá, recebo o salário da minha empresa, sim, eu sei que a Microsoft faz muito isso, a IBM faz muito isso. Aí eu falo assim, ó, não quero mais receber salário, vou criar um negócio. Como funciona? Não.
esse diálogo? Normalmente nessas grandes, isso acontece mais em grandes corporações. Elas têm as chamadas áreas de novos negócios. Depende do status que essa empresa coloca isso. Pode ser uma diretoria de novos negócios, uma gerência de novos negócios, né? Então essa gerência ou diretoria tem profissionais liderados por um profissional que vai conduzir esse processo, que eles vão trabalhar justamente para isso, para buscar negócios para a empresa. Então ele tem verbas para estudo, para estudar mercado, para estudar demanda, para montar um plano de negócio. Aquilo vai ser aprovado em 2 etapas. A primeira etapa é a ideia. Eu tenho a ideia aqui de lançar o produto X no mercado tal. A empresa topou? Se ela topou, ela vai separar investimentos para aquela fase de estudos. Mas ele vira sócio da empresa? Não, ele é um empregado como outro qualquer, funcionário como outro qualquer. Pode até o diretor da empresa ser um dos acionistas ou ser um diretor, mas aquela equipe de intraempreendedores funciona como um funcionário como outro qualquer. Tá certo? Aí, dali, ele vai participar do processo de estudo, tal. Quando concluir aquilo, o plano de negócio, aquilo é levado para a diretoria, os investidores, o conselho de administração aprovar o aporte naquele novo produto e aí vida que segue. Ou seja, transformou a ideia no negócio, vai aquilo ser uma nova expansão da empresa, um novo produto e começa a estudar outro e assim a área de novos negócios cumpre os seus objetivos. Você comentou que as empresas grandes têm essa diretoria ou esse braço. E nas empresas médias, nas empresas até pequenas, como que você promove? Porque a inovação precisa ser feita. Lógico. E aí, como que resolve esse problema? É um processo semelhante, mas não tem uma estrutura desse porte, com grandes investimentos. Aí que vem a dificuldade do pequeno, né? Dele expandir. Então, às vezes, muitas coisas são rudimentares, são intuitivas, né? O sujeito, ele cria uma situação, leva para o dono da empresa, aí como é que tem investimento, como não tem, muitas vezes, isso é um assunto que às vezes eu gosto muito de falar, que a principal coisa do empreendedor é estudar mercado. Mas eu sou um pobre mortal, que às vezes tenho 20, às vezes tenho 21 anos e quero empreender. Tenho pouco dinheiro, como que eu testo esse mercado? Porque também não posso pôr todo o dinheiro que eu tenho, ainda que não seja muito, em algo que eu não conheço bem. Como que funciona esse processo de conhecimento de mercado para quem não pode contratar uma consultoria, para quem não pode contratar uma empresa de pesquisa? Porque eu sempre falo assim, o mercado, o foco do empreendedor é quem vai comprar o seu produto, quem vai comprar o seu serviço. E a que preço? Exatamente. Não adianta eu ter dinheiro e não ter quem compra. No pequeno, existe esse negócio. O cara abrir uma carrocinha de pipoca e abrir uma grande indústria é rigorosamente a mesma coisa em termos de plano de negócio e estruturação. Qual é a diferença? A diferença é o quê? A complexidade, o nível de investimento, né? Nível de formação de preço, a estrutura toda do negócio. Então, um cara que é pequeno, o que ele tem que fazer? Se ele for muito pequeno, ele vai no peito e na raça, como se diz. Mas se ele é um pequeno com mais esclarecimento, tem que sair visitando a sua redondeza. Qual é a área de influência que eu quero atuar? Eu tenho que visitar para saber quem são meus potenciais concorrentes, se realmente não é só a minha família que está gostando do meu produto, se outras pessoas poderão gostar. Então essas situações são complexas, olha, são mais simples do que tudo isso. Dá certo? Pode dar, como pode não dar, mas tem que haver alguma situação que ele consiga mensurar o seu mercado. E eu conheço muita gente que foi demitido e aí fala, agora que eu vou empreender. O país está em crise, já tem um risco da crise, eu queria sua percepção sobre isso. E segundo, como que você se transforma em um empreendedor da noite para o dia? Você compra uma franquia, você sai comprando uma empresa pequena ou você começa do zero, e aí? Essa é uma das pautas aí muito recorrentes de entrevistas que eu venho dando. E agora? Fui demitido, o que eu faço? Estou em tempo de crise, devo investir em tempo de crise? Cara, empreender é em qualquer época. Cada época tem a sua característica. Então, se você está pensando que está no meio de uma crise e não pode investir, eu acho que o problema é onde investir e como investir. Um sujeito que é demitido, que tem lá a sua indenização e for colocar tudo isso como se fosse um cassino, de uma forma irresponsável, que eu falo muito o seguinte, o empreendedorismo irresponsável, aleatório, é uma situação complicada. Pode dar certo, como pode não dar certo. Risco é uma palavra que existe em tudo da nossa vida, principalmente em negócios. O problema do risco é esse risco não ser uma incerteza, ou ele ser um risco controlado, ou mensurado, ou minimizado da melhor forma possível. Como se minimiza risco? Eliminar não existe. Existe o quê? Conhecimento.
Então, o que eu falo assim, eu tenho que tentar conhecer o máximo possível daquilo que eu quero entrar para tentar, pelo menos, minimizar meu risco. Isso parece ser fácil? Não, lógico que não é fácil. Se fosse assim, todo mundo seria. Agora, o que eu falo, cuidado, quem você que acabou de ser demitido e tem um dinheiro, você só pode arriscar aquilo que a gente fala, entre aspas, posso perder. E o que você pode perder? O problema é esse, entendeu? Você vai jogar tudo que você tem para você quebrar, você vai ficando arruinado. Então, a irresponsabilidade, a paixão e a empolgação levam ao fracasso, as grandes taxas de mortalidade das pequenas empresas. Qual que é a taxa, mais ou menos? O Sebrae divulga muito isso, né? São estatísticas, são amostras, né? Claro. Ele coloca lá, 27% das empresas não chegam ao segundo ano, 75% não chegam ao quinto ano. Então, a taxa de mortalidade, por exemplo, das franquias é menor, dependendo das franquias. Uma franquia mais estabelecida, só que essas franquias são mais caras também. As micro franquias são mais arriscadas. Então você tem que analisar o mercado de uma maneira que você saiba onde vai colocar seu dinheiro, pelo menos arriscá-lo numa situação onde você exaustivamente tentou estudar. Aí você fala assim, mas eu estou precisando gerar renda, acabei de ser demitido. Mas você tem que fazer isso, não adianta. Você não pode se empolgar, não pode se apaixonar por um negócio. O negócio não é para se apaixonar. Business é business. Eu costumo dizer que é necessário você gostar do que faz, é importante, mas não é suficiente. E não pode se apaixonar. E a paixão tem um limite aí do bom senso, senão você vira aí... Você perde tudo. Você perde a mão. E para empreender, você precisa saber os riscos e capital de giro. Nosso tempo acabou, muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço você pela audiência e lembro que todos os episódios do Entrevista ficam disponíveis no futuraplay.org. Até a próxima e um abraço.